Se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar um apoiador clicando em Seja Membro, ou enviei um Pix de qualquer valor para a chave abaixo. Agora fique com mais um conto. Alice, chamou suavemente, tocando seu rosto. Ela piscou algumas vezes, confusa, e então seus olhos varreram o ambiente como se estivesse perdida. O que aconteceu? Murmurou, levando os dedos trêmulos aos próprios lábios. Miguel sentiu um nó apertar sua garganta. Ele queria protegê-la, mas estava começando a temer que pudesse ser uma ameaça para ela de uma forma que jamais imaginou. Nada, mentiu, forçando um sorriso tenso. Só estávamos lembrando juntos. Alice inclinou a cabeça, franzindo levemente a testa. A poucos metros dali, oculto entre as sombras das árvores, Dr. Eugênio observava tudo com o maxilar travado e os olhos faiscando de ódio. Ele apertou os punhos, suas unhas cravando nas palmas das mãos. Miguel tocando Alice. Beijando Alice. Aquilo era inadmissível. Maldito, sussurrou, os olhos frios fixos no casal. Alice era dele. Sempre foi dele. Afastá-la do mundo, mantê-la sob controle, protegê-la de todos os outros. Ele havia se sacrificado tanto para isso. E agora, aquele imbecil estava destruindo tudo. Fernando estava certo. Se Miguel continuasse cavando, a verdade viria à tona. Mas Eugênio não se importava com os riscos. Alice era sua. E se Miguel não saísse do caminho por conta própria? Ele teria que resolver isso. Do jeito que fosse necessário. Seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio. Aproveite enquanto pode, Miguel. Porque muito em breve, Alice voltaria para onde pertencia. Os dias passaram na fazenda, e Miguel acompanhava de perto a recuperação de Alice. Sem as medicações pesadas e sob os cuidados da doutora Helena, ela começou a apresentar sinais de melhora. O olhar, antes vazio, agora carregava um lampejo de consciência. Seus gestos estavam menos mecânicos, e às vezes Miguel percebia que ela o observava com curiosidade, como se tentasse se lembrar de algo. Em uma manhã ensolarada, Alice estava sentada no jardim, observando as folhas se movendo ao vento. Miguel se aproximou com uma xícara de chá. Trouxe para você, disse ele, entregando a xícara. Alice pegou com delicadeza e o encarou. Quem é você? Sua voz saiu baixa, mas firme. Miguel sentiu um aperto no peito. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, essa pergunta viria. Respirou fundo e se sentou ao lado dela. Meu nome é Miguel. Eu fui casado com a sua mãe. Alice piscou algumas vezes, absorvendo a informação. Minha mãe, ela murmurou, o olhar perdido por um momento. Depois ergueu os olhos para ele. Onde ela está? Miguel sentiu um nó na garganta. Ela morreu, Alice. Sofreu um acidente de carro. Ela ficou em silêncio. Seu rosto não demonstrava uma emoção clara, mas Miguel percebeu o modo como ela apertou a xícara entre os dedos. Ela hesitou, como se tentasse organizar os pensamentos. Eu lembro que minha mãe me levou para aquele lugar. Eu não queria ficar lá. Eu chorava, implorava para ir embora, mas ela me deixou lá. Miguel fechou os olhos por um instante, sentindo um misto de raiva e tristeza. Eu sei, disse suavemente. E sinto muito por isso. Alice desviou o olhar para o horizonte, seus olhos marejados. Meu pai tinha acabado de morrer, sua voz tremeu. Ele era tudo para mim. Eu só queria ficar em casa, mas ela me trancou naquele lugar. Disseram que eu estava doente. Que eu precisava me tratar. Mas eu nunca estive doente, Miguel. Miguel sentiu o peito apertar. A dor na voz dela era real, crua. Eu acredito em você, disse com sinceridade. E você nunca mais vai voltar para aquele lugar. Alice virou-se para ele, seus olhos encontrando os dele. Pela primeira vez, havia algo além de confusão ou apatia. Havia gratidão. Obrigada, Miguel, disse, com a voz embargada. Obrigada por me tirar de lá.
Ele nunca tinha visto Alice tão presente como naquele momento. E, pela primeira vez, sentiu que ela estava realmente voltando para si mesma. Ele sorriu de leve. Você não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer um faria. Alice também esboçou um sorriso, pequeno, tímido, mas genuíno. Era um começo. E, para Miguel, aquele sorriso valia mais do que qualquer palavra. Miguel observava Alice enquanto ela explorava a fazenda com um olhar curioso. Era incrível como, em poucos dias sem as medicações pesadas e com o tratamento correto da doutora Helena, ela começava a demonstrar sinais de melhora. Ele queria fazer com que ela se sentisse confortável, que recuperasse partes de si mesma. E talvez, cavalgar pela fazenda pudesse ajudá-la a se reconectar com aquele lugar. Alice, chamou suavemente. Ela voltou os olhos para ele, a expressão mais presente do que nos dias anteriores. O que acha de cavalgar um pouco? Alice piscou, parecendo surpresa. Eu sei cavalgar? Miguel sorriu. Claro que sabe. E, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Alice hesitou por um instante, mas então sorriu levemente. Tudo bem. Eu quero tentar. Com isso, os dois seguiram até o estábulo. Miguel escolheu 2 cavalos dóceis e ajudou Alice a montar. Ela se ajustou na sela com certa naturalidade, o que fez Miguel sorrir. Viu? Está no seu sangue. Ela riu baixinho, sentindo-se mais confiante. Os dois partiram cavalgando pelos campos vastos da fazenda. O vento batia em seus rostos, trazendo consigo o cheiro da terra e da vegetação. Alice parecia feliz, e Miguel não conseguia parar de olhá-la. Depois de um tempo, eles chegaram às margens de um rio, onde desmontaram e caminharam lado a lado. E foi ali, sob o céu tingido pelo pôr do sol, que Alice parou e o encarou. Miguel, você me beijou? Miguel prendeu a respiração, surpreso com a pergunta. Ele não esperava que ela se lembrasse. Sim, respondeu, sem rodeios. Alice desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Por quê? Miguel se aproximou um pouco mais, olhando nos olhos dela. Por que não resisti? Alice sentiu o coração disparar. Você se arrepende? Nem por um segundo. Disse Miguel. O vento soprou mais forte, e Miguel sorriu. Vem, disse ele, estendendo a mão. Quero te mostrar o meu lugar favorito. Alice hesitou por um segundo antes de pegar a mão dele. Os dedos de Miguel se fecharam ao redor dos dela, firmes e quentes. E, juntos, caminharam à beira do rio, enquanto o sol se punha, tingindo o céu com cores de fogo e desejo. Os passos de Alice eram lentos, quase hesitantes, enquanto ela sentia a textura macia da grama sob seus pés. O toque quente da mão de Miguel ainda formigava em sua pele, e ela não sabia como se sentir sobre aquilo. Desde que saíra da clínica, o mundo parecia um quebra-cabeça que ela tentava desesperadamente montar, e Miguel era uma peça central nisso tudo. Ele a guiou por uma trilha estreita entre as árvores, até que chegaram a um ponto onde o rio formava uma pequena queda d'água. A água límpida refletia os últimos raios dourados do sol, criando um brilho suave na superfície. Tá mais bonito que antes, Alice murmurou, encantada. Miguel a observava mais do que a paisagem. Eu costumava vir aqui quando queria pensar, disse ele, soltando sua mão devagar. Mas acho que esse lugar nunca foi tão bonito quanto agora. Alice sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar para o rio. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da água correndo e pelo canto distante dos pássaros. Alice voltou a encará-lo. Você gostava da minha mãe? Miguel sorriu, mas havia algo melancólico naquele sorriso. No início do nosso casamento, sim. Mas com o passar do tempo a gente foi se distanciando. Eu tentei ir embora várias vezes, mas ela fazia ameaças, então eu fui ficando. Eu não lembro dela direito, só flashes. Mas sei que ela foi muito má comigo. Miguel sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Eu sei. Alice o encarou com os olhos marejados. Então, por que você me tirou de lá? Miguel se ajoelhou ao lado dela,
pegando sua mão com delicadeza. Porque ninguém merece ser privado da própria vida, Alice. Você foi tirada do mundo, apagada à força. Isso não é justo. Eu só soube da sua existência depois da morte dela. Se eu tivesse descoberto antes, eu não teria deixado isso acontecer. Ela piscou, sentindo as lágrimas subirem aos olhos. Eu me sinto como se estivesse acordando de um pesadelo. Ainda tenho medo. Miguel apertou levemente sua mão. Eu sei. Mas você não está sozinha. A chuva começou a cair, o vento balançando as árvores ao redor. Miguel olhou para o céu escuro e então para Alice, que também observava a tempestade se formando. Alice, é melhor a gente ir, ele disse, pegando as rédeas do cavalo. Vai cair uma chuva forte. Alice assentiu, e os dois rapidamente montaram seus cavalos, saindo em disparada pela fazenda. Mas a chuva não esperou. Em poucos minutos, eles já estavam completamente encharcados, e o solo começava a ficar escorregadio. Miguel olhou ao redor e percebeu um celeiro próximo. Vamos para o celeiro! Ele gritou para Alice, tentando se fazer ouvir em meio ao barulho da tempestade. Lá a gente se protege da chuva. Ela seguiu ao lado dele, os cavalos trotando com cuidado pelo chão molhado. Assim que chegaram, Miguel desmontou rapidamente e correu até Alice para ajudá-la. Ele segurou sua cintura firme, e ela desceu do cavalo, sentindo o toque quente dele contrastar com o frio da chuva. Eles entraram no celeiro, respirando pesado, e os cavalos seguiram para um canto, balançando as cabeças. Miguel fechou a porta parcialmente para impedir que o vento forte invadisse o espaço. Alice abraçou o próprio corpo, tremendo um pouco. Essa tempestade veio de repente, ela comentou, olhando para a jaqueta molhada de Miguel, que pingava água no chão de madeira. Ele tirou a peça encharcada e passou a mão pelos cabelos molhados. Parece que o universo gosta de nos colocar nessas situações inesperadas. Alice sorriu de leve, e Miguel aproveitou para procurar algo que pudesse aquecê-los. Encontrou algumas mantas velhas em um canto e pegou uma. Aqui, coloca isso. Alice aceitou a manta e se enrolou nela, sentindo um alívio imediato. Miguel sentou-se em um monte de feno e a observou. O som da chuva forte preenchia o silêncio entre eles. Alice estava diferente agora. Desde que saíra da clínica, cada dia parecia trazer um novo brilho aos seus olhos, algo que antes estava completamente apagado. Depois de um tempo, Alice levantou os olhos para ele, sua expressão serena. Miguel. Sim? Obrigada, ela disse, sua voz suave, mas cheia de significado. Ele franziu a testa. Pelo quê? Alice inspirou fundo antes de responder. Por cuidar tão bem de mim. Eu estava tão perdida. Sabe, Miguel? Não sabia mais em quem confiar, não sabia o que esperar da vida. Mas, quando você apareceu, me tirou daquele lugar, algo mudou. Algo dentro de mim. Eu não sei o que o futuro reserva, Miguel, ela disse, sua voz baixinha. Mas estou começando a acreditar que posso ser feliz novamente. E isso é por sua causa. Não se preocupe com o futuro agora, ele murmurou. Apenas viva o presente, Alice. Estamos aqui, juntos, e isso é o que importa. A chuva continuava lá fora, batendo forte no celeiro, mas naquele momento, Miguel sentiu que, por mais que o mundo ao redor estivesse agitado, havia algo de muito mais profundo entre eles. A noite avançava e a chuva só aumentava, batendo forte contra o telhado do celeiro. Miguel olhou para fora, o céu escuro e carregado, e então se voltou para Alice, que observava a tempestade com uma expressão tranquila, mas ainda um pouco distante. Acho que teremos que passar a noite aqui, ele disse, a voz grave, refletindo a seriedade da situação. Alice assentiu lentamente, sem dizer uma palavra, e Miguel, percebendo que o tempo não daria trégua tão cedo, se levantou para fazer o que podia para tornar aquele lugar mais confortável. Com habilidade, ele começou a arrumar o feno, criando um espaço onde pudessem dormir. Colocou algumas mantas por cima para garantir que ambos ficassem mais aquecidos. Ao lado,
preparou uma pequena fogueira, suas chamas dançando suavemente, iluminando a penumbra do celeiro e aquecendo o ambiente. O cheiro de madeira queimando misturava-se com o ar fresco da chuva, criando uma sensação de aconchego no lugar simples, mas acolhedor. Miguel se deitou ao lado de Alice, ajustando a manta sobre ambos, e então se virou para ela. O som da chuva batendo nas paredes de madeira, o crepitar da fogueira e o cheiro da terra molhada eram os únicos sons que preenchiam o silêncio entre eles. A noite se estendia, e a chuva, agora mais forte, ecoava sobre o telhado do celeiro, criando uma melodia suave, porém constante. O ambiente, iluminado pela pequena fogueira que Miguel havia feito, tinha uma sensação reconfortante. Miguel olhou para Alice, que estava deitada ao seu lado, seus olhos fixos no fogo, mas seu semblante distante. Ele a observava com uma intensidade que ele mesmo não conseguia explicar. Cada movimento dela, cada respiração, parecia ter uma importância muito maior. Naquele momento, e Miguel sentia-se atraído, não apenas fisicamente, mas de uma maneira profunda, emocional. Os dois estavam próximos, mas o silêncio entre eles era carregado de algo que ainda não haviam explorado. O olhar de Miguel foi sendo puxado para os olhos dela. Alice, sentindo o peso do olhar dele, virou-se lentamente. Seus olhos encontrando os dele. A conexão entre os dois era inegável. Ele se aproximou dela, seu coração batendo mais rápido, e com um gesto suave, mas decidido, tocou seu rosto. O toque foi o suficiente para que Alice soubesse o que ele queria, o que os dois queriam. Ela não hesitou. O beijo começou devagar, explorando o desconhecido. Como se estivessem descobrindo um novo território, mas logo foi se intensificando. Como se todo o desejo reprimido há tanto tempo precisasse se libertar, Miguel sussurrou contra seus lábios. Eu quero muito fazer amor com você. Alice o olhou nos olhos, sua respiração agora pesada, mas seu olhar firme, como se não houvesse mais dúvidas. Ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo e, com um suspiro, disse: sim. Foi tudo o que ela precisava dizer. Miguel, com mãos firmes, mas carinhosas, começou a despi-la. O toque suave contra sua pele fazia Alice estremecer de um jeito novo, desconhecido. Ela, por sua vez, fez o mesmo com ele, com hesitação no início, mas logo se entregando ao momento. Os dois se despiram da forma como se despem de todas as incertezas que os cercavam. Ali, sob a luz da fogueira, o som da chuva e o calor do corpo um do outro, algo mais profundo aconteceu. O beijo, que antes era uma promessa, agora se transformava em uma união intensa. Eles se entregaram àquele momento com uma intensidade que queimava como a chama da fogueira. Alice sentiu pela primeira vez a verdadeira sensação do amor e do prazer, algo que nunca imaginou que experimentaria. Miguel a guiou com delicadeza, mas com uma urgência que não poderia ser negada. Cada movimento, cada toque, parecia desvendar uma parte de Alice que ela mesma ainda não conhecia. A cumplicidade entre eles foi crescendo, e o desejo que uniu seus corpos agora parecia transbordar para suas almas. Quando finalmente chegaram ao clímax daquilo tudo, uma sensação de paz os envolveu. Eles estavam ali, juntos, em perfeita sintonia. Alice, agora de olhos fechados, sentiu uma leveza e um calor que jamais tinha experimentado, e Miguel, ao vê-la assim, sentiu-se mais próximo dela do que jamais imaginara ser possível. E naquele celeiro, sob a luz da fogueira e o som da chuva, eles descobriram algo que, até então, só havia sido possível nos sonhos. Alice, deitada nos braços de Miguel, sentia-se segura de uma maneira que nunca experimentara antes. Ela podia ouvir o som de sua respiração, seu corpo ainda um pouco trêmulo, mas com uma sensação de paz que antes lhe era estranha. Ela se mexeu um pouco, tentando se acomodar melhor, mas não queria se afastar dele. Havia algo no toque de Miguel que a fazia sentir que estava finalmente em casa. Miguel, por outro lado, olhava para o teto de madeira do celeiro, seus pensamentos um pouco distantes, mas o sentimento de contentamento o invadia. Ele sabia que aquela noite mudaria tudo entre eles. Não era apenas o prazer que compartilhavam, mas algo mais profundo, algo que ele não queria deixar ir. Alice, Miguel murmurou,
a voz grave e suave ao mesmo tempo. Ela olhou para ele, seus olhos ainda um pouco cautelosos, mas ao mesmo tempo, cheios de confiança. Ela o conhecia de uma maneira diferente agora, mais íntima, mais verdadeira. Sim? Ela respondeu, o som de sua voz cheia de curiosidade, mas também de uma suavidade que só ele conseguia tirar dela. Ele sorriu levemente, mas o sorriso logo se desfez em uma expressão mais séria. Eu não quero que você tenha dúvidas sobre nada. Você pode contar comigo, sempre. Você não precisa se preocupar mais com nada. Eu vou cuidar de você. Ela sorriu suavemente e se aninhou um pouco mais contra ele, fechando os olhos. Obrigada, Miguel. Eu nunca imaginei que pudesse confiar em alguém assim. Ela hesitou, mas finalmente disse, eu quero acreditar que posso ser feliz novamente. Miguel a apertou um pouco mais contra seu peito, sentindo a suavidade de seus cabelos sobre sua pele. Ele sabia que essa confiança era algo raro, algo valioso, e ele faria de tudo para mantê-la. Você vai, Alice. Eu te prometo. E assim abraçados adormeceram. Quando a luz da manhã começou a invadir o celeiro, Alice abriu os olhos lentamente, sentindo uma sensação de calor ao seu lado. A chuva já tinha passado, e agora o som do silêncio parecia mais tranquilo, quase acolhedor. Mas, ao mesmo tempo, havia algo no ar que a fazia se sentir diferente. Ela ainda lembrava da noite anterior, e isso a deixou um pouco nervosa. Não sabia o que fazer, como agir. Miguel acordou um pouco depois, notando a mudança na expressão dela. Alice estava quieta, um pouco retraída, e ele logo percebeu o que estava acontecendo. Sem dizer nada, apenas a puxou para perto, a abraçando com cuidado. Ei, tá tudo bem, ele sussurrou, com a voz baixa, tentando confortá-la. Não precisa se preocupar. O que aconteceu foi algo bonito, você não tem que sentir vergonha por isso. Eu não sei como agir agora, ela confessou, com um sorriso tímido. Fiquei meio confusa. Miguel sorriu, sem pressioná-la, só a apertando um pouco mais contra seu peito. Ele a olhou com um carinho imenso nos olhos. Eu estou apaixonado por você desde a primeira vez que eu te vi. Não tenha medo ou vergonha de nada comigo, disse isso a beijou com suavidade. Agora vamos para casa, meu amor. Miguel e Alice montaram nos cavalos e começaram a cavalgada de volta para a fazenda. O ar fresco da manhã batia em seus rostos, e o som suave dos cascos no chão se misturava ao ambiente tranquilo. Miguel, ao lado de Alice, olhava para ela de vez em quando, ainda surpreso com a mudança que via nela. Parecia que Alice de antes, a distante e sem confiança, estava começando a desaparecer, dando espaço para uma nova versão dela mesma, mais aberta, mais leve. Ao se aproximarem da fazenda, viram Michelle parada perto da porta, com os braços cruzados, como se os estivesse esperando. Quando os viu se aproximando, soltou um sorriso sarcástico. Até que enfim, os pombinhos chegaram, disse ela, sua voz carregada de ironia. Miguel suspirou, já sabendo que uma brincadeira como aquela estava por vir. Ele desceu do cavalo e ajudou Alice a fazer o mesmo, antes de se virar para ela. Alice, essa é sua irmã, Michelle, disse, apontando para a mulher que estava ali. Ela é chata, mas no fundo é uma boa menina. Michelle olhou para ele com uma expressão de desafio, como se achasse graça das palavras dele. Alice, que ainda estava um pouco tímida, olhou para Michelle e deu um sorriso leve. Eu não sabia que tinha uma irmã, disse, sua voz sincera e curiosa. Michelle deu uma risada curta, balançando a cabeça. Pois, é só novidade nessa casa, respondeu ela, e antes que alguém pudesse falar mais, Michelle virou-se rapidamente e saiu, indo em direção à casa. Miguel olhou para Alice, com um sorriso divertido, percebendo a interação entre as duas. Michelle tem esse jeito, mas no fundo ela se importa, disse, tentando suavizar a situação. Alice apenas sorriu, aceitando aquilo com mais leveza. Era estranho para ela estar ali, com novas descobertas e tantos sentimentos misturados, mas algo dentro dela dizia que as coisas poderiam dar certo. O dia estava só começando, e, apesar da pequena provocação de Michelle, tudo parecia estar no seu devido lugar,
por mais que fosse diferente do que ela imaginava. Eles entraram na fazenda, e o som das portas se fechando atrás deles trouxe uma sensação de conforto. Alice então foi para o seu quarto, se sentia muito feliz. Miguel entrou no banho, sentindo-se leve. Ele precisava resolver algumas pendências da fazenda, então tomou um banho rápido e se trocou. Olhou para o relógio e murmurou: Alice! Eu volto logo. Ele saiu do quarto e se dirigiu ao carro, despedindo-se dela com um beijo suave, sem dizer mais nada. Alice decidiu aproveitar o dia para explorar mais da fazenda. O pomar parecia um bom lugar para colher algumas frutas. Ela caminhava lentamente entre as árvores, tocando as frutas maduras, sentindo a suavidade das maçãs e laranjas. Era um momento de paz, algo raro para ela. As cores vibrantes das frutas e o cheiro doce do campo a tranquilizavam. De repente, o silêncio foi quebrado quando alguém a agarrou por trás com força. Ela tentou gritar, mas antes que pudesse se soltar, foi arrastada até um carro estacionado. Socorro! Ela gritou, tentando se libertar, mas sem sucesso. Michelle, que estava perto da casa, ouviu os gritos e correu até a porta. Viu a cena e, sem hesitar, gritou desesperada: Solta minha irmã! Ela tentou alcançá-los, mas o carro arrancou rapidamente, levando Alice embora. Michelle, sem saber o que fazer, correu de volta para casa, pegou o celular e ligou para Miguel com as mãos trêmulas. Miguel, alguém levou a Alice. Ela disse, com a voz tremendo de medo. Miguel, que estava no carro, congelou ao ouvir aquelas palavras. A raiva tomou conta dele. Doutor Eugênio, seu desgraçado, ele murmurou, furioso. Sabia que Eugênio não desistiria de Alice facilmente, mas ele não permitiria que isso fosse mais longe. Ele acelerou de volta imediatamente, determinado a encontrar Alice e acabar com os planos de Eugênio. Não se preocupe, Michelle. Eu vou trazê-la de volta. Miguel se apressou, sua mente focada apenas em uma coisa: trazer Alice de volta. Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal, curte e compartilhe e ativa o sininho para receber as notificações de novos capítulos.